Irmãos, abra comigo, por gentileza, em João capítulo 16. João 16, a partir do verso 13. Ok? Todos acharam? Mesmo assentado, em reverência ao Senhor da palavra, acompanhem comigo esse texto. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vencerá isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Versículo 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas eu vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas, transformar nossos corações. Ela é poderosa, Senhor Deus, para fazer aquilo que está no seu coração, a sua vontade em nossas vidas. Obrigado, Deus. Que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz nessa noite, e que possamos, ó Pai, receber essa porção da sua palavra, de forma que ela gere frutos em nossas vidas, prática, que nosso dia a dia possamos praticá-la, para engrandecê-lo. Senhor, que o Teu Santo Espírito nessa noite me ajude a compartilhar a Tua palavra, de forma que aquilo que eu falar, que venha do seu coração, para o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, estamos aí chegando já quase ao final da nossa série Jesus, capítulo 16, vai até o 21, e semana passada nós falamos sobre a questão da perseguição, né, que nós seríamos perseguidos, já que o próprio mestre foi perseguido. Ele falou também da questão do juízo de Deus, e nós paramos aí no versículo 12, porque Jesus disse que tinha muita coisa para falar, mas eles não estavam prontos para receber, ok? A partir do versículo 13, nós vemos aqui praticamente Jesus falando sobre o Espírito Santo de Deus, e é interessante, meus irmãos, essa palavra sobre o Espírito Santo, porque há muita confusão no meio da igreja sobre
a essa pessoa da Trindade. E somente com a ajuda do Espírito Santo nós temos entendimento. Somente Ele abre os nossos olhos para que possamos compreender. Somente Ele revela as coisas para que possamos ter o entendimento completo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas também lá, se você for lá em João 14, virar sua folhinha um pouquinho, versículo 6, vai dizer o seguinte, que respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Jesus também é a verdade. E lá em João 17, se você for um pouquinho para frente, versículo 17, diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui que há uma simbiose entre Cristo, palavra e o Espírito Santo. Eles são a verdade. E Jesus, então, aqui, ele começa a apresentar o ministério do Espírito Santo, e ele demonstra duas obras do Espírito Santo. A primeira, meus irmãos, é o ministério do ensino. E esse ensino, ele está alinhado coerentemente com a pessoa e a obra de Cristo, e com as Sagradas Escrituras, porque os três são a verdade. E esse ensino, ele não está alinhado, queridos irmãos, com a tradição. Muitas igrejas, eles privilegiam a tradição e não as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas acabam colocando a tradição do pai, da mãe, da igreja como algo importante, sendo que o importante é a Sagrada Escritura. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo, e não em Cristo. E ainda em 1 Timóteo 4,7 diz: não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas, em vez disso, exercita-te na devoção. Queridos irmãos, nós temos visto no meio do seio da igreja cristã, igrejas caminhando para algo que não agrada a Deus, para a tradição, para aquilo que Deus deixou lá para trás. Eu tenho visto as igrejas voltando a um judaísmo, trazendo as coisas judaicas para dentro da igreja. É a arca, como é o nome daquele negócio, amor? O shofar, e é as vestimentas, e tantas outras coisas. E vai colocando, então, inserindo na palavra, como se isso fosse algo importante, ao ponto de substituir a palavra, e meus irmãos, e acabam então desviando da vontade de Deus, do caminho do Senhor. Para algumas igrejas, meus irmãos, a tradição é mais importante do que a própria palavra. As igrejas europeias, históricas, elas deram mais valor à tradição do que à palavra, e muitas delas fecharam por conta disso, porque a palavra de Deus, ela permanece. A tradição do homem sucumbe com o tempo. E esse ensino do Espírito Santo, ele também não está alinhado com a experiência pessoal. Pessoas acham que aquilo que aconteceu no passado com alguém, e aquilo vira então uma regra para que assim seja continuado perpetuamente. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, sobre isso: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. A experiência, meus irmãos, ela não é padrão para que nós sigamos. A palavra, sim. Essa semana eu vi, estava tendo um buzuzu nos meios gospels, de uma pessoa que tinha o dom de curar, e ela cuspiu na cara da outra pessoa para que fosse curada.
A experiência de Jesus, meus irmãos, foi algo significativo naquela época. Mas por falta de entendimento, essa pessoa fez a mesma coisa. A experiência não nos leva para perto de Deus. As experiências, meus irmãos, elas só são importantes quando elas estão firmadas nas Escrituras, e as Escrituras acabam dando a ela a sua autoridade. Gálatas capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra dura para os Gálatas, quando ele diz: ó insensato Gálatas, como que vocês deixaram as sagradas Escrituras e estão voltando a praticar essas coisas que já foram libertos? A tendência do ser humano, queridos irmãos, é voltar à prática do pecado, as práticas, as experiências anteriores, e muitos querem ajustar essas coisas com a palavra de Deus, mas não há ajuste. A tua experiência de fé, ela é importante para você. Aquilo que Deus fez na sua vida, uma cura, uma fala, Deus apareceu para você e falou, mas isso não significa que isso vai ser para todo mundo igual. Deus tem a maneira de falar e de fazer, e não podemos fazer isso como regra. E o ministério de ensino do Espírito Santo, ele não está alinhado com essa experiência pessoal de cada um de nós. Ele está alinhado com as Sagradas Escrituras. O ministério do ensino do Espírito Santo, ele também não está alinhado com a doutrina de homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 4, diz: talvez alguns os contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Há muitas igrejas que estão, queridos irmãos, estão baseando a sua vida em doutrinas criadas por homens. Então você não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que, se você não der uns 3 pulinhos, um grito alto, o Espírito Santo não está, se você não falar em línguas, você não foi batizado, e assim vai. Começa essas doutrinas mundanas entrando no homem e vai fazendo com que as regras vão cada vez mais apertando, sufocando as pessoas, e as pessoas cada vez mais não conhecendo a Deus, não sentindo a presença de Deus, não tendo a experiência pessoal com Deus, porque essas doutrinas de homens que não estão na Bíblia, surgiram na Bíblia, de especulações, mas não são regras, e acabam se tornando então meios de adoração. E quando nós olhamos lá em Marcos capítulo 7, se você abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim, olha: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No que o Senhor estava falando aqui? Ele estava falando no versículo 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, e guardai as tradições dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então, meus irmãos, o ensino do Espírito Santo, ele não está alinhado com a doutrina de homens, mas o ensino do Espírito Santo, a palavra ensino é guiar. Ele nos guia em toda a verdade. Ele não empurra, meus irmãos, ele guia. Ele não usa de armas externas, ele usa a palavra de Deus. O ministério do Espírito Santo é ensino, e ensino através da palavra, através das Sagradas Escrituras.
É Ele que nos dá entendimento, é Ele que abre a nossa percepção a respeito daquilo que o Senhor está falando. É por isso que às vezes aquele versículo, que você já leu tantas vezes, ele pula diante de você e traz uma nova revelação, porque o Espírito Santo está agindo, está mostrando, está tentando te dizer algo sobre aquilo. E não adianta, meus irmãos, nos apegarmos à estrutura e deixarmos a essência. Mas o ministério a obra do Espírito Santo também, meus irmãos, ele é como um ministério de holofote. Holofote, ela é uma luz cuja finalidade é de iluminar, não a si mesmo, mas algo especificamente, é um foco. E esse é o ministério do Espírito Santo, da iluminação, da exaltação, do anúncio sobre Jesus. O ministério do Espírito Santo é exaltar a Cristo, trazer conhecimento de Cristo aos corações das pessoas. E essa é a missão. O próprio Jesus disse aqui, queridos irmãos, que Ele virá e o glorificará, porque essa é a função do Espírito Santo, em glorificar, em mostrar, em anunciar, em exaltar, em colocar o foco em Jesus Cristo. Mas infelizmente, essa igreja que está surgindo no Brasil está em si mesmada, tem puxado o foco para si mesmo. Os líderes têm puxado o foco para si mesmo. Tem gente que acha que o Espírito Santo, meus irmãos, é para promovê-lo como homem de Deus ou mulher de Deus. Não, o Espírito Santo não tem essa função de fazer você reconhecido pelas pessoas como homem e mulher de Deus. Se você recebeu um dom do Espírito, se você é usado pelo Espírito, isso é para a glória de Jesus, não para a sua glória, não para a sua exaltação, se achando alguém acima. Eu vi essa semana, eu recebi um meme, eu acho que é um meme, se for um meme é muito triste, mas se for verdade, eu não sei agora, porque esse mundo é tão louco, é pior ainda, é mais triste ainda. Uma mulher se apresentou como pastora no WhatsApp, né? Essas coisas que rola aí. E ela diz: olha, irmãos, eu estou fazendo uma campanha de oração. E eu estou orando por 15 minutos. 15 minutos, R$150. Se você quiser orar, eu posso orar por 30 minutos, R$300. Mas se você quiser o pacote completo, com a profecia, com o estudo e com a oração e a certeza que vai acontecer, R$1.500. Meus irmãos, a gente pensa que isso é brincadeira, mas isso está rolando de muito em muitas igrejas. Porque as pessoas acham que o dom que elas receberam, que é para abençoar a igreja do Senhor, o corpo, elas estão tomando para si. Queridos irmãos, alguns queridos irmãos, elas chegam a dizer que Deus faz aquilo que Ele diz, porque Ele está usando a fé em Jesus. A Bíblia chama essas pessoas, são de roubadores da glória de Deus, e a glória de Deus, você pode até tentar roubar, tem muita gente que tenta roubar a glória de Deus, mas a glória de Deus não é dividida com ninguém. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, e este é meu nome, e não darei a minha glória a ninguém. A ninguém. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser PhD em isso, pode falar hebraico, romano, latim, grego, que seja. Ninguém pode roubar a glória do Senhor. E toda a sabedoria que uma pessoa recebe, os dons que a pessoa recebe, esse dom não é para si mesmo, mas é para abençoar a igreja do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, entre o versículo 13 ao versículo 15. Quando nós olhamos para o versículo 16 desse texto, queridos irmãos, nós vemos ali Jesus com
uma linguagem enigmática, né? Jesus está falando que ele vai e volta, e vai e volta. Isso gerou um desconforto aos discípulos. Eles não entenderam nada que Jesus estava dizendo. E o que ele quer dizer com isso? E Jesus teve que explicar. Mas é algo simples, né? Na verdade, Jesus está falando da sua morte e ressurreição, só. Algumas pessoas acham que Jesus está falando da ida para o Pai e da sua parúzia, da volta, né? Quando ele voltar e buscar a sua igreja. Não, ele está dizendo que a sua volta seria rápida, porque ele está fazendo uma relação ali com a morte e ressurreição, que foi 3 dias. Então Jesus está dizendo apenas isso, né? Que essa fala dele se refere à sua morte e ressurreição, e não tem nada a ver com o intervalo da existente entre a subida de Jesus e a volta dele, né? A partir do versículo 20 e 22, e eu achei interessante esse texto aqui, meus irmãos, porque no versículo 20 diz o seguinte, ó: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. O mundo fez festa e faz festa enquanto a morte de Cristo. Quando Jesus morreu, o mundo fez festa. Eu acho que eu não consigo, mas eu penso que isso é possível, que no inferno teve um estrondo de alegria, se é que pode ter alegria no inferno, né? Conseguimos, acabou. Porque o diabo, ele odeia as coisas de Deus. E o mundo faz festa, queridos irmãos, não só com a morte de Cristo, mas com a morte dos cristãos também. Se você pegar aí nessas janelas 10, 40, países que estão sendo perseguidos, e os cristãos são degolados, eles são enforcados, mortos, queimados, as pessoas fazem isso e fazem com alegria, porque na cabeça deles, eles estão extirpando o mal. Quando Roma pegou fogo, o imperador romano colocou a culpa nos cristãos, e os cristãos eram feitos de tocha humanas. Aliás, o carnaval surgiu dessa festa, e aquilo trazia uma alegria ao povo, era uma alegria, porque aqueles cristãos malditos estavam sendo mortos. O mundo se alegra com o teu fim. Se Jesus foi persona não grata, você também, se é discípulo de Jesus, será persona não grata. Se você está num serviço teu, e lá todo mundo anda errado, e você tenta ter uma postura diferente ali, você será persona não grata, e aí as pessoas vão querer que você seja mandado embora. Elas vão fazer de tudo para você ser mandado embora. Porque o mundo, ele se alegra. Aliás, tem uma história na Apocalipse, capítulo 11, versículo 10, diz que quando os 2 profetas, provavelmente Moisés e Elias, eles voltaram ali então, naquela época, e eles começaram a falar de Deus e fazer sinais, e aconteceu algumas coisas, e depois eles morreram. Diz que os habitantes da terra festejaram e trocaram presentes entre si, para comemorar a morte dos profetas, os que haviam os atormentado. É isso. Mas, queridos irmãos, o mundo achou que havia derrotado Jesus, mas a morte de Jesus foi a sua glorificação. Ele tomou as chaves do inferno e venceu a morte. E aqui Deus transforma então a tribulação em triunfo, a tristeza em alegria. O texto diz, versículo 22, assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Deus tem essa capacidade de transformar as coisas ruins em coisas boas, de transformar a angústia em alegria. Alguns passam nessa terra
com dificuldades tremendas, mas viverão momentos maravilhosos e eternos ao lado do Senhor. O Salmo 126, abra comigo por gentileza. Salmo 126, versículo 5 e 6 diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ainda o Salmo 119, 50. O que consola a minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E ainda o Salmo 43, 5. Diz: porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Acompanhe comigo agora o versículo 23 e 28. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, eu vou-la considerar em meu nome. Jesus, ele começa então, entra num outro tema. Veja que nesse capítulo aqui, então, são vários temas, né? E Jesus, ele entra aqui na questão da oração. Jesus já tinha falado da importância da oração na vida do cristão. Lá em João 14, versículo 12 e 14, ele diz o seguinte, João 14, versículo 12, ele diz o seguinte, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então Jesus já havia falado sobre isso. No capítulo 15, ele também tinha falado no versículo 7, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, o apanham e lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecereis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então Jesus, ele já tinha falado da importância da oração, mas agora, meus irmãos, ele ensina algumas coisas especificamente para nós aqui. A primeira coisa que ele nos ensina, meus irmãos, é que a oração é a fonte da bênção. A oração, meus irmãos, não é, como algumas pessoas acreditam, um cheque em branco que podemos apresentar a Deus em nome de Jesus num banco celestial, né? Então, é porque você colocou o nome de Jesus na jogada, então Deus tem que fazer. Algumas pessoas até falam assim, eu determino pela fé que isso vai acontecer. Não é esse tipo de oração, meus irmãos, que Jesus está nos ensinando. Porque a oração, queridos irmãos, ela tem princípios a serem observados por todo cristão. Ok? Primeiro, ela precisa ser remetida ao Pai, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. A oração é feita ao Pai, não é feita à igreja, ao profeta, ao pastor presbiteriano, aquele irmão que é do fogo. Não, a oração é feita ao Pai e é feita em nome de Jesus, porque é Ele que faz essa ponte, Jesus Cristo, e é de acordo com a vontade dEle. Então, não adianta orar por coisas absurdas que você não vai receber. É por isso que Jesus diz, pedis e pedis mal, por isso não recebeis. Porque precisam haver aqui uma observação nesses princípios. Mas o fato é, queridos irmãos, que a oração, ela é bênção, ela é a fonte da bênção.
Pessoas que oram mais têm mais sucesso em muitas coisas. E o sucesso não é o sucesso mundano, né? A gente pensa em sucesso, já pensa já o cara cheio de dinheiro, cheio de rico, com um carrão. Não é esse tipo de sucesso que eu estou dizendo. Mas a oração, ela nos traz esse sucesso. E eu coloquei aqui alguns benefícios da oração. Primeira coisa, a oração, ela é fonte da bênção, porque ela nos aproxima de Deus. O texto aqui diz: o Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Você se aproxima do altar de Deus. A Bíblia diz que nós devemos chegar nesse altar com confiança. Quando você ora, você está colocando a sua vida diante do Senhor. E há uma aproximação. A primeira coisa, quando a pessoa começa a se afastar e se desviar do Senhor, ela abandona a oração. É a primeira coisa, pode ver. Depois de abandonar a oração, ela abandona a leitura. E daí ela abandona a igreja. É um processo. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração também, meus irmãos, ela reduz a ansiedade. Esse mundo caótico que vivemos, onde as pessoas estão tão ansiosas, com síndrome disso, síndrome daquilo, queridos irmãos, a oração é um antídoto para que o teu coração esteja guardado. O texto diz: não vivam preocupados com coisas alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ela tira aquilo que está nos incomodando, quando você coloca aos pés do Senhor. Outro benefício da oração como bênção é um aumento da gratidão e o contentamento. Meus irmãos, o texto diz: quão grande és, ó soberano Senhor, não há ninguém igual a ti, jamais ouvimos falar de um outro Deus como tu. Que Davi, é uma oração longa, eu peguei só um texto, mas Davi está dizendo aqui: olha, obrigado Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Davi estava sendo perseguido, o filho dele se levantou contra ele, mas ele tinha um coração grato, contente. Há um contentamento. A falta de oração faz com que as pessoas não se contentem com nada, com aquilo que têm, com aquilo que conquistaram. Tudo isso passa a ser nada, porque não há um contentamento, não há uma gratidão. E quando nós vamos em oração para Deus, nós reconhecemos e percebemos que nós não somos nada. Estava conversando com o presbítero Márcio ontem. O Márcio falou para mim assim: pastor, Deus tem me dado muito mais do que eu mereço. Deus tem feito coisas maravilhosas, eu não mereço isso. E não merece mesmo, viu, Márcio? Nem você, nem eu, ninguém. O que nós merecemos era a morte, mas Ele nos alcançou e tem nos abençoado. Olha para trás, olha para a sua vida, veja como você era, veja se na mão de Deus não estava lá, cuidando e guardando de você. Então isso, queridos irmãos, já é um motivo de gratidão. Mas quantas pessoas ingratas, sem gratidão, nós encontramos na igreja, com a sua vida totalmente cheia de murmuração, cheia de dificuldade, cheia de problema. Mas se você for olhar ao fundo, botar uma lupa, você vai ver que essa pessoa não desenvolveu uma vida de oração verdadeira. Está lá, está na igreja, é mais um apenas, mas não faz diferença. A oração, ela também é uma bênção, porque ela tira o foco de nós mesmos, e nós focamos nos outros. O texto diz: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai. Nós saímos do egoísmo, de olhar para a gente. A oração faz com que nós olhemos para os outros. Quantas vezes nós oramos aqui na igreja por pessoas que nós nem conhecemos? Nós nos preocupamos, colocamos no joelho: Senhor, salva aquela pessoa, Senhor, cura aquela pessoa, nem sabemos quem é a pessoa direito. Por quê? Porque a oração, queridos irmãos, nos tira do centro e coloca a vontade de Deus no centro das nossas vidas. Outro benefício da oração é que nós podemos ouvir a Deus.
O texto diz: pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta será aberta. Não tem como dizer que Deus não te ouve, se há uma promessa, que aquele que vai buscá-lo, e essa promessa vem do próprio Deus, vai encontrá-lo. E se você abrir o teu coração, a tua vida, ele vai entrar. Outro texto diz, Esdras: assim jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Ele ouve as nossas vozes. Eu não sei, mas se eu pegasse aqui algumas pessoas e pedisse para contar uma história de aquilo que Deus ouviu sua oração, todos nós temos aqui algo para contar, que Deus fez um milagre. Deus ouviu. Talvez não foi do jeito que a gente queria, porque o nosso jeito nunca é da melhor maneira, mas Deus fez, Deus agiu, Deus mudou aquela situação, Deus transformou. É o benefício da oração, da bênção da oração, é ouvir a voz de Deus. Ainda, a oração nos ajuda a lutar contra o pecado. Não adianta você lutar contra o pecado com as suas próprias forças, é joelho no chão, irmão. Se tem algo que te assedia, se tem algo que te incomoda, que você não consegue vencer, é de joelhos e pedir: Deus, me ajuda a vencer isso. Começa a pensar em coisas diferentes, coisas de Deus, da palavra do Senhor, e você vai vencer esse mal, porque nós não somos mais dele. A Bíblia diz que nós fomos comprados, nós éramos escravos de Satanás, não somos mais. Então ele nos tenta nos prejudicar, mas nós não somos mais dele, e é através da oração que nós vamos vencer os grilhões que nos prendem longe do Senhor. E por último, a questão do milagre, né? A oração é bênção porque ela produz milagres. Isso eu não preciso me estender muito, mas o fato é que Deus faz milagres, e Deus transforma coisas que não são transformáveis por mãos humanas. Só Ele pode transformar. Então, a primeira coisa que Jesus ensina nesse versículo 23 e 28 é que a oração é fonte de bênção, mas Ele diz também que a oração é fonte de alegria, meus irmãos. A oração não é apenas receber bênção, mas queridos irmãos, aproveitar, se deleitar na presença de Deus, se encher de uma alegria inigualável, que o mundo não pode dar, vivenciar algo novo. A Bíblia diz: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado, porque você está com Deus, e Deus está falando com você, e você sabe que aquilo vai passar, e aquilo, por mais que esteja difícil, existe dentro de você um contentamento, sabendo que Deus está cuidando de você. 3 textos aqui. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz o Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Um só dia nos teus átrios, um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Salmista Davi. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Essa é a alegria que só tem quem ora. Mas orar mesmo, irmãos, não é você por desencargo de consciência ter aqueles minutinhos, não, né? Porque a gente faz muito disso. Preciso orar. Daí vai lá, faz uns 3 minutinhos, acho que passou 1 hora, quando viu foi 4 minutos só. Amém. Não, é oração, é vida com Deus, é entrar no teu quarto, fechar a porta, dobrar seu joelho. Sério, uma coisa séria, né? E por último, a oração é fonte de discernimento espiritual, porque o texto diz aqui, vos falarei, versículo 24, diretamente, versículo 25, vos falarei diretamente a respeito do Pai. Queridos irmãos, é Deus que dá a clareza, o Espírito Santo nos dá orientação, estratégia, discernimento, Ele nos guia, tudo isso através da oração. É aqui que a gente descobre
que a gente toma algumas decisões que aparentemente, humanamente falando, deveríamos seguir outro caminho, mas o Espírito fala: não, vá por aqui, faça isso, faça aquilo. Olha, isso aqui é o seguinte. É o Espírito Santo que dá esse discernimento, é a capacidade de distinguir entre o que é certo ou errado, é a capacidade de compreender o que é bom ou é ruim, pelo Espírito, não por aquilo que está à nossa vista. Eu ouvi uma frase o seguinte, que o nosso desafio não é saber escolher entre o bem e o mal, mas é saber qual é a vontade de Deus entre todas as coisas boas que se apresentam na nossa vida. Porque tem coisa boa que você acha que é bom para você, mas vai te tirar da presença de Deus. E até nisso nós precisamos de discernimento e sabedoria de Deus, para saber se devemos entrar ou não. Ezequiel 44, 23 diz: ensinarão o meu povo a diferença entre o sagrado e o profano, entre o cerimonialmente puro e o impuro. 2 Timóteo: pense o que estou lhe dizendo, o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Discernimento. Salmo 119, 66: ensina-me o bom senso e dai-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Meus irmãos, o ministério do Espírito Santo, ele nos incita a estarmos na presença de Deus. E estarmos na presença de Deus, entramos de que maneira? Através da oração. É a oração que vai nos fazermos cristãos verdadeiros, fortes, poderosos. E quando as lutas vierem, a perseguição vier sobre a igreja, quando as dificuldades vierem sobre nós estaremos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Que eu e você possamos orar a Deus e buscar a sua presença todos os dias, com a ajuda de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa exposição de João 16, desses versículos que lemos, tantas coisas aqui, Senhor, tantos princípios, tantas verdades. Ajuda-nos, ó Pai, a viver, Senhor Deus, essas verdades, cada um de nós, segundo a tua maneira de tratar com cada um, mas que nós possamos nos fortalecer, Senhor, nessas verdades e vivê-las para a glória do teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos passar para um momento de dízimos e ofertas. Quero